Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Justino Mártir é o terceiro pai da igreja, né? O terceiro personagem da patrística que nós vamos analisar hoje. Nós agora vamos falar sobre Justino Mártir. Vamos apresentar assim, alguns aspectos biográficos a respeito dele, depois o seu pensamento e a sua relação com a questão do sábado e domingo, qual o dia sagrado. Nós vamos analisar isso aí. Bem, Justino Mártir foi um estudioso do estoicismo. O estoicismo prevaleceu bastante ali na era apostólica. Também um estudioso da peripatética, do pitagorismo e do platonismo. A peripatética ela foi estabelecida por Aristóteles no ano 336 a.C. O pitagorismo tenta explicar o universo através de processos matemáticos, mas até aí, ok, tudo bem. Mas o mais comprometedor do pitagorismo é a crença na reencarnação. E o platonismo, que traz aí no seu séquito de pensamentos, né, a questão da imortalidade incondicional da alma. Então são assuntos assim que ele estudou, né? Bastante familiarizado com essas questões. Bom, nós vamos observar que Justino Mártir ele era do paganismo e ele foi um convertido ao cristianismo. Ele foi convertido exatamente nesse período, quando ele abraçou o platonismo, que ele teve uma conversa, né, entre uma conversação com um cristão, e ele acabou se convencendo do cristianismo, né? Se convenceu da veracidade do cristianismo. Ele tinha algumas crenças assim bastante bizarras, eu diria, né? Que até hoje alguns ainda têm esse pensamento, né? Alguns abraçam esse pensamento de Justino, ou seja, a sua maneira de encarar determinadas questões. Por exemplo, ele acreditava que no princípio Deus colocou o mundo sob o cuidado dos anjos. Os anjos dirigiam esse mundo, mas que eles acabaram transgredindo porque eles se envolveram com mulheres. Se apaixonaram pelas mulheres, acharam as mulheres lindíssimas e tal, e coabitaram com essas mulheres. E o resultado, os filhos desses anjos com essas mulheres é o que ele veio chamar de demônios. Eles acabaram se tornando demônios. Então ainda tem gente que pensa dessa forma. Então a gente vai observar que Justino ele tinha um conglomerado assim, de ideias, né? Através de todo esse pensamento que ele abraçou. Então ele veio acabou trazendo todo esse séquito aí para dentro do seu cristianismo, da maneira como ele encarava. Ele também apelou para a necromancia e a experiência de Saul com a pitonisa de Endor, vocês conhecem bem, né? Isso está relatado lá no Antigo Testamento, período dos reis, para poder provar a imortalidade incondicional da alma. Quando a gente sabe que a questão de Saul e a pitonisa, né, na verdade, quem aparece ali para Saul não foi Samuel. Aparece ali, na verdade, foi o próprio demônio, né, que ele faz, o diabo, ele é capaz de se transformar até em anjo de luz, como a própria Bíblia diz. Então, na verdade, foi um demônio que apareceu para ele ali, dizendo ser Samuel. Samuel não falou com ele em vida, não ia falar com ele em morte, até porque os mortos não louvam ao Senhor como a própria Bíblia diz, não é? Nós, sim, os vivos, é que fazíamos isso. Então, ele utilizou esse texto para provar a imortalidade incondicional da alma. Ele também apelou para livros pagãos, os livros sibilinos, e também as profecias de Estapes, também um outro pagão, como autoridade para os seus discursos. E também ele apelava para um livro apócrifo, os Atos de Pilatos, que é nitidamente apócrifo, como relato verdadeiro com relação à morte de Cristo. Daí a gente observa que Justino ele tinha realmente um sincretismo de ideias assim muito forte, né? Era uma coisa muito forte no pensamento dele. Ele também ensinava que, isso aí para mim é uma das ideias mais absurdas dele, que Deus no passado deu o sol como um objeto de adoração. Olha que coisa absurda, né? Na realidade, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, né, que não terás outros deuses diante de mim. E se você vai no livro de Levítico,
E a gente deve falar um pouquinho sobre isso aí na semana que vem, que nós vamos encerrar esse bloco antes das férias, né? A gente vai observar Deus proibindo lá no livro de Levítico que se olhe para o sol, para a lua e para as estrelas com a finalidade de adoração. Então, ele proibiu isso. Parece que Justino não leu isso na Bíblia, né? Então, diz que no passado Deus deu o sol como objeto de adoração. Agora, isso por quê? Porque Justino já estava muito impressionado com o paganismo. Muito impressionado. Eu coloco as fontes aí, caso vocês queiram pesquisar, aqueles que têm facilidade de ler inglês, né, vocês podem ir na fonte. Justino Mártir, o diálogo com Trífo. Trífo foi um judeu muito distinto, muito educado, que dialogou com Justino. E ele, então, escreve o seu diálogo com Trífo. Nós vamos discorrer aí, vamos fazer algumas citações a respeito disso. Inclusive, as edições, a editora Paulinas, ela disponibiliza um PDF sobre diálogo, apologias e diálogo com Trífo. Eu tenho essa em português, né? Eu tenho esse material e eu posso passar para vocês. Eu posso colocar aí no grupo para vocês poderem ler as apologias, são 2 apologias, e mais o diálogo com Trífo. Ok? Então, ele escreveu esse material, a Apologia e Diálogo com Trífo, durante o período de Antônio Pio, aí 138 a 161 depois de Cristo, né? Bom, agora, a sua relação com a lei de Deus. Como é que Justino enxergava, como é que ele via a lei de Deus? Esse é um ponto aí fundamental para nós entendermos até a questão dessa tensão entre o sábado e o domingo no pensamento de Justino. Então, ele era de origem gentia, portanto, ele não valorizava muito o corpus de leis judaicos como normativos, como uma lei moral que deve ser respeitada. Então, ele não acreditava nisso. Então, ele ignorava o valor moral e corporal da legislação mosaica. Então, ele considerava a lei, e aqui eu pego aqui um estudioso, né, James Parker, ele declara que uma parte das escrituras, sem importância, um acréscimo temporário, ele está aqui citando aí as palavras de Justino, a um livro de outro modo universal e eterno, acrescentado em virtude da especial impiedade dos judeus. Então, nós vamos ver, me parece que ele chega a citar isso umas 2 vezes nos seus escritos, Justino Mártir, dizendo que por causa da perversidade dos judeus é que Deus então teria dado a lei mosaica para eles, e que era uma lei transitória, e dado exatamente por causa da crueldade dos judeus. A gente observa que também Justino Mártir tinha um forte espírito antijudaico, muito forte. Então, embora Paulo reconheça o valor educativo da lei cerimonial, e a gente vai ver isso muito forte nos escritos de Paulo, você pega aí, por exemplo, Romanos capítulo 10, você vai observar isso, né? Você vai notar Romanos capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, 15, nós vamos observar como Paulo ele realça esse valor tipológico da lei cerimonial. E Justino a considera de um modo negativo como uma punição para os pecados de Israel. Eu estou colocando as fontes aí para vocês depois apreciarem. Então, Rudolf, ele confirma a sua tese repetidamente. Né? Rudolf vai analisar que Justino vai confirmar repetidamente essa tese aí nos seus escritos. Após argumentar, por exemplo, que os homens santos anteriores a Moisés, está em diálogo, se não me engano, aqui é o diálogo 1, capítulo 19, diz assim, que os homens anteriores a Moisés não observavam nem o sábado, nem a circuncisão. Conclui. Portanto, devemos concluir que Deus, que é imutável, ordenou estas coisas e outras similares para serem feitas unicamente por causa dos homens pecaminosos. Então, realmente, ele tinha uma visão muito tacanha com relação à questão da lei de Deus e com relação também aos judeus, né? Até porque, meus queridos amigos e participantes aqui do nosso curso, quando você vê a relação do Senhor Jesus Cristo com os judeus, Jesus Cristo amava o seu povo.
Eles, claro, Jesus Cristo amava todos os povos, ele amava todo mundo, mas ele tinha um amor pelo povo judeu. E ele, quando repreendia, ele tinha lágrimas na voz. E a gente observa que esse pessoal da patrística, eles tinham uma ojeriza ao povo judeu. E isso acabou influenciando muito a maneira como eles interagiam com o judaísmo e com tudo aquilo que pertencia ao judaísmo, né? Ou que estava relacionado com o judaísmo. Bom, vamos ver então agora a concepção de Justino Mártir com relação ao sábado. Então, segundo Justino, o sábado é uma ordenança temporária que se originou em Moisés, imposta aos judeus por causa de sua infidelidade, ele repete ali, por algum tempo, precisamente até a vinda de Cristo. Está em Justino, diálogo 23, 1, 2. Né? Capítulo 23, versos aí 1 e 2. Ok? Vamos lá. Ainda sobre a concepção dele sobre o sábado. Então, este repúdio de degradação do sábado pressupõe a adoção de um novo dia de adoração. Lógico. Isso aí é bem notório, a gente vai observar isso nos escritos dele. E que melhor modo de evidenciar a distinção cristã dos judeus que o de adotar um dia diferente de adoração? É fato digno de nota que, em sua exposição do culto cristão ao imperador Antônio Pio, Justino 2 vezes destaca que a Assembleia dos Cristãos ocorreu ali no domingo. Né? Ele está tentando dizer o seguinte: olha, nós cristãos, nós não somos rebeldes ao imperador e não somos rebeldes àquilo que Roma coloca como sendo normativo. Isso que ele queria dizer. Um fato bastante curioso, quando você pega os escritos de Justino Mártir no original, quando ele se refere ao domingo, normalmente você vai ver várias traduções para o inglês, e vai aparecer lá no inglês Sunday. Como em português, as traduções para o português aparece lá domingo. Mas no original, ele nenhuma vez ele usa a palavra domingo. Normalmente o que ele usa é dia do sol. Normalmente, toda vez que ele se refere ao domingo, ou ele usa a expressão primeiro dia da semana, ou ele usa a expressão dia do sol. Isso é regra, você não vai encontrar a palavra domingo lá no original. Então, no dia que se chama dia do sol, e não domingo, né, que você vai ver em algumas traduções assim, no dia que se chama domingo, né, algumas colocam ao pé da letra. Então, no dia que se chama dia do sol, tetu elio legomene gemera. Então, eu coloquei aqui, né, aqui um pedaço da tradução para você ter aí a forma como ele está dizendo aqui. Ó. Eliu é do sol, o hélio do sol, legomene, chamado. Certo? Do sol, chamado gemera, dia. Então, temos um ajuntamento comum de todos os que vivem nas cidades ou nos distritos vizinhos. E são lidas as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Ele dá até algumas informações assim bem interessantes, né, daquela época, sempre que houver tempo. Aí ele diz assim: o dia do sol, né, aliás, o dia do sol, então você tem aqui Hélio Remera, o dia do sol é deveras o dia em que nós todos fazemos nossa reunião rotineira, porque é o primeiro dia no qual Deus, transformando as trevas em matéria-prima, criou o mundo, e nosso Salvador Jesus Cristo ressuscitou dos mortos no primeiro dia. Então, ele recorre mais uma vez, né, como nós vimos aí em outros personagens da patrística, que o primeiro dia. Ela está fazendo esse apelo aí. Na verdade, a gente observa um esforço de tentar compatibilizar o dia do sol, que era muito popular em Roma, com um dia especial cristão, já que havia uma repulsa do sábado, considerando o sábado como se fosse uma instituição judaica. Né? Esse ponto é bem nítido aí. Continuando ainda na sua relação aí com o dia do sol, ele diz assim: pois eles o crucificaram no dia anterior àquele de Saturno. Né? Ele também utiliza muito essa nomenclatura, por quê? Porque Justino viveu numa época em que era muito popular atribuir-se a cada dia da semana um planeta ou um astro. Então, quando você lê a literatura daquela época, você observa isso nitidamente. Então, Saturno é chamado de sábado.
o primeiro dia de semana de sol, o segundo dia, que é a segunda-feira, chamada de lua, né? E assim por diante. Então, ele apareceu aos seus apóstolos e discípulos e ensinou-lhes as coisas que também passamos a vocês para considerações. Então, veja que ele usa a expressão aqui, o dia do sol, né? Então, ele usa dia do sol e usa também aqui Saturno para se referir ao sábado. Por que Justino enfatiza que os cristãos adoram no dia do sol? É uma boa pergunta para a gente fazer, né? Por que essa ênfase aqui, não é? Por quê? Bom, em vista de seu ressentimento para com os judeus e o sábado, não é plausível admitir que ele o fez para tornar o imperador ciente do que os cristãos não eram rebeldes, judeus, mas cidadãos obedientes. É uma pergunta, né? Então, na realidade, o que ele estava fazendo? Ele estava tentando comprovar, na verdade, olha, nós não somos judeus, nós não temos nada a ver com o judaísmo, nós não nos envolvemos na circuncisão, nós não nos envolvemos naquelas oblações, naquelas doações, nós não nos envolvemos com a guarda do sábado, inclusive nós até guardamos o dia do sol, né, como vocês também fazem. Então, esse era o argumento dele. Então, tendo em mente que os romanos já naquela época veneravam o dia do sol, a referência explícita e repetida de Justino a tal dia bem poderia representar um esforço calculado para levar os cristãos mais perto dos costumes romanos que dos judeus, do que os costumes judeus. Na semana que vem, eu vou passar para vocês aqui um quadro histórico. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso na semana que vem, de uma vez só. Eu acho que eu não vou nem usar o slide para não ficar um pouco preso. A gente vai tentar traçar, através dos tempos, o desenvolvimento da questão da adoração ao sol, até chegando em Roma, e vamos avançar um pouquinho, vamos tentar chegar até a era colonial lá nos Estados Unidos, falando um pouquinho sobre as leis azuis. Vamos tentar ver se a gente consegue isso. Se não der, a gente parte um pouco aí esse material e deixa para quando a gente voltar de férias. Mas a gente vai tentar abordar isso aí para vocês. Tá bom? Justino Marte, o dia do sol. Os cristãos adoram no dia do sol, porque é o dia em que nosso Salvador Jesus Cristo ressurgiu dos mortos. Pois eles o crucificaram no dia anterior àquele de Saturno, e no dia seguinte, que é o domingo, não aparece a palavra domingo no original, tá, gente? Que é o dia do sol, como aparece lá. Apareceu aos seus apóstolos e discípulos. Tá? Na Apologia 67:7. A ressurreição de Cristo já era sentida, portanto, como um motivo válido para as reuniões no dia do sol para adorar a Deus. Então, na verdade, o que ele faz? Justino, ele faz uma ponte, ele pega aqui o dia do sol, né? Então, para não dizer que os cristãos estavam adorando diretamente aqui no dia do sol, como faziam os pagãos, o que ele faz? Ele pega e ele diz assim, não, nós paramos aqui para poder adorar no dia do sol, mas na realidade o nosso motivo principal é porque o Senhor Jesus ressuscitou nesse dia. Então, esse aqui a gente observa isso, né? Bom, Justino Marte, o primeiro dia da criação. Aí nós vamos recorrer novamente a Rodolfo, o alemão, né? Ele é o maior apologista em defesa da guarda do domingo. Então, Rodolfo admite, na primeira apologia de Justino, de 67:7, o motivo primordial para a observância do domingo era comemorar o primeiro dia da criação e somente secundariamente também a ressurreição de Jesus. Então, quem está falando aqui é um defensor ardente da observância do domingo, e ele admite que o motivo primordial era, de fato, aqui o dia da criação, o primeiro dia da criação. Não, nós nos reunimos aqui porque é o primeiro dia da criação. Posteriormente é que ele vai trazer, então, a questão aí da ressurreição de Jesus. O que a gente observa? Que essa ideia da ressurreição de Jesus é uma coisa que veio aparecendo com o tempo. Então, isso foi desenvolvido na era patrística e não na era apostólica. É importante a gente observar isso, né? Porque isso é reconhecido até por Rodolfo. É importante isso, né? Bom, aqui em Diálogo 24:1, ele diz assim, a ressurreição apresentada tanto por Barnabé como por Justino, como uma razão adicional para a guarda do domingo, iria se tornar gradualmente um motivo fundamental para o culto no domingo, colocando esse arrazoado, e aí ele vai dizer aqui em Diálogo 24:1, os cristãos observam o domingo porque, sendo o 8º dia, possui uma certa importância misteriosa
que o sétimo dia não possui. Parece que depois a gente vai ver lá no Concílio de Laodiceia, em 364, um eco dessas palavras de Justino, não é? Porque lá no Concílio de Laodiceia há uma lei proibindo a observância do sábado e vai utilizar exatamente esse argumento, né? Que ele tem um certo encanto, o primeiro dia da semana, um encanto misterioso, ele é mais belo, ele é satisfatório, ao passo que o sábado é tudo o contrário disso. Inclusive, ele é um dia judaico, né? Então, o que a gente está observando? A gente está observando que a mudança do sábado para o domingo foi algo gradual. Não foi algo que acontece lá atrás, mas algo que vem aos pouquinhos, foi crescendo, foi sendo estabelecido aí durante a era patrística, né? Então, Justino também alega que a circuncisão era executada no 8º dia, né? Só que ele coloca... Olha como é que ele coloca. A circuncisão era executada no 8º dia, mas ele não está pegando o texto de Levítico na sua forma original, como está escrito lá. Por exemplo, se você observar o livro de Levítico, ele diz o seguinte, que a criança, quando nascia, ela deveria ser, a partir do nascimento, ser circuncidada no 8º dia. Era por isso que a circuncisão podia ser feita no sábado. Porque se o indivíduo nascesse no domingo, ele ia ser circuncidado daí a 8 dias. Se fosse no sábado, daí a 8 dias. Na segunda-feira, daí a 8 dias. Na quinta-feira, daí a 8 dias. Então, o 8º dia, mas a partir do dia do nascimento. E da maneira como ele coloca aqui, ele coloca esse 8º dia como sendo algo fixo, comparando com o 8º dia da criação. Então, isso aqui também a gente observa aqui um erro, né? Um erro profundo. Justino alega que a circuncisão era executada no 8º dia, porque era um tipo de verdadeira circuncisão pelo qual somos circuncidados do erro e da impiedade por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que ressurgiu dos mortos no primeiro dia da semana. Bom, ele também utiliza aí algumas outras conjecturas, porque, como a gente observou até aqui, os personagens da patrística, os pais da igreja, eles batiam muito firme, assim, ou seja, eles utilizavam muito a interpretação alegórica que depois foi abandonada. Então, essa interpretação alegórica era muito forte nos escritos deles. Então, por exemplo, as 8 pessoas salvas do dilúvio, no tempo de Noé, eram figura daquele 8º dia. Olha o que ele diz aqui, tá vendo? Diálogo 138:1. Tá vendo? Então, o qual, todavia, sempre primeiro em poder, em que nosso Senhor apareceu ressurreto dos mortos. Vejam aí a alegoria? Bastante alegórico, né? Então, enquanto em sua exposição do culto cristão ao imperador, porque ele está aí mandando aí mensagem para o imperador, Justino repetidamente enfatiza que os cristãos se reúnem no dia do sol. Agora, para quê? Possivelmente para se aproximarem mais dos costumes romanos na mente do imperador, né? Para que o imperador não visse os cristãos como sendo rebeldes, como sendo pagãos ou coisa assim, porque eles consideravam a crença do cristianismo como paganismo. Para eles, a ortodoxia estava em acreditar em muitos deuses e aceitar particularmente Mitra. A adoração de Mitra era muito popular em Roma. A gente vai falar na semana que vem um pouco a respeito disso, né? Então, em sua polêmica com Trífo, né, no seu diálogo com Trífo, o judeu, Justino denomina o domingo 8º dia, como distinção e substituição do sábado do 7º dia. Pode conferir lá em Danielo, né? É interessante a gente consultar esses autores, que são defensores aí da observância do domingo. Então, tem muito valor assim, a opinião deles, né? Bom, fatores que levaram à mudança do sábado para o domingo. Esse aqui é um ponto, depois da gente examinar toda essa questão, a gente vai chegar à seguinte conclusão, né? Os 2 fatores importantes para essa mudança foi, primeiro, o antijudaísmo muito forte nos escritos de Justino e também o paganismo, né? Então, as 2 diferentes designações poderiam sumariar 2 significativos fatores que contribuíram para a mudança do sábado para o domingo, isto é, o antijudaísmo e o paganismo.
Poderíamos dizer que, enquanto a aversão prevalecente para com os judeus em geral e para com o sábado em particular ocasionaram o repúdio do sábado, a existente veneração pelo dia do sol orientou os cristãos em direção a este dia, tanto para evidenciar sua incisiva distinção dos judeus, como para facilitar a aceitação da fé cristã pelos pagãos. Ou seja, à medida em que eles se aproximavam do culto romano, se aproximavam da sociedade romana, eles iam se afastando do judaísmo e se afastando daquilo que eles consideravam como sendo o judaísmo. O sábado era muito forte para os judeus, então eles foram abandonando o sábado. Só que o sábado é um dia de adoração, é um dia de guarda. Então era preciso fazer uma substituição. Então substitui-se por esse dia, que é um dia muito conveniente por ser um dia bastante popular, já era feriado, era um dia que se parava mesmo em Roma, que era o dia de Mitra, que era o dia solis, o dia do sol. Então, essa aproximação com o paganismo e o antijudaísmo foi fazendo com que o sábado fosse sendo abandonado e o domingo fosse sendo, então, aceito no seio da cristandade. Então, concluindo, né? Essa exposição que nós fizemos aí, pegando Inácio, Barnabé e Justino, confirma a presença em suas respectivas comunidades, que são Antioquia, Alexandria e Roma, de forte sentimento antijudaico. A gente observou isso. E esses sentimentos antijudaicos que, através dos séculos, foi aumentando, foi criando não apenas uma tensão entre cristãos e judeus, mas também foi criando também, ou estabelecendo certas convicções teológicas que foram amadurecendo através do século, ou seja, antijudaísmo, né? E uma aceitação de um dia de observância que era muito popular em Roma e era conveniente, era uma forma de se afastar de uma instituição considerada judaica, né? E aproximar uma instituição pagã de um forte sentimento bíblico através do 8º dia, do 1º dia e do dia da ressurreição. Então, isso a gente observa nitidamente nesses 3 pais da igreja que nós analisamos, então, aí até agora. Oremos ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela exposição de hoje. Te agradecemos porque nós temos tudo isso documentado e nós podemos ir lá nesses documentos antigos e verificar que essas coisas realmente aconteceram. Isso nos ajuda a termos uma ideia de como as coisas transcorreram através dos séculos até se configurarem como elas são nos dias de hoje. Eu peço a Ti, meu Deus, que Tu nos ajude a termos muita sabedoria para compreendermos a Tua palavra e fazermos, ó Deus, a Tua vontade segundo aquilo que está escrito nela. Dá-nos, ó Deus, a cada um a alegria de podermos superar as nossas deficiências, tanto físicas, quanto intelectuais, quanto morais, quanto espirituais, para que naquele grande dia, quando Tu, Senhor, regressares, nós possamos estar prontos, a fim de estarmos contigo para sempre no lar celestial. São bênçãos que eu te peço, agradecido, no sagrado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.